A cientista que curou seu próprio cérebro. Parte 9, capítulo 5, completamente exposta. Quando cheguei à emergência do Massachusetts General Hospital, fui levada para o centro de uma espiral de energia que só poderia descrever como uma colmeia efervescente. Meu corpo inerte estava pesado, terrivelmente fraco. Destituído de toda energia, era como um balão que havia murchado com lentidão. Médicos e enfermeiros se moviam em torno da minha maca. As luzes intensas e os sons fortes castigavam meu cérebro, exigindo mais atenção do que eu podia dar. Responda, aperte, assine. Eles exigiam da minha semiconsciência e eu pensava, que absurdo. Ninguém vê que estou com um problema aqui? O que acontece com essa gente? Devagar, não consigo entender vocês. Tenham paciência, calma, isso dói. Por que toda essa confusão? Quanto mais eles se esforçavam para me puxar para fora, maior era a minha vontade de mergulhar fundo em busca da minha fonte pessoal de sustentação. Sentia-me acuada pelo toque de tantas mãos, pelas luzes, pelos aparelhos frios. Como uma lesma salpicada com sal, eu me desmanchava e murchava em resposta. Queria gritar, exigir que me deixassem em paz, mas minha voz permanecia calada. Eles não podiam me ouvir, porque não eram capazes de ler pensamentos. Desfaleci como um animal ferido, desesperada para escapar de toda aquela manipulação. Quando acordei pela primeira vez naquela tarde, fiquei chocada ao constatar que ainda estava viva. Expresso minha profunda gratidão aos profissionais que estabilizaram meu corpo e me deram outra chance de vida, embora ninguém tivesse a menor ideia do que ou quanto eu poderia recuperar. Vestia o costumeiro avental hospitalar e descansava em uma área particular. A cama havia sido parcialmente erguida e minha cabeça dolorida repousava sobre um travesseiro um pouco elevado. Destituído da habitual nascente de energia, meu corpo jazia na cama como um amontoado de peças que eu não conseguia unir para formar um todo. Não conseguia determinar em que posição estava, onde começava e onde terminava. Sem o tradicional sentido dos limites físicos, tinha a sensação de estar unificada com a vastidão do universo. Minha cabeça pulsava com um latejar torturante, que era como trovões retumbantes, enquanto uma tempestade de luz branca se abatia com força teatral na parte interna das minhas pálpebras. Cada pequenina mudança de posição que eu tentava realizar exigia mais energia do que existia em minhas reservas. Inalar fazia arder as minhas costelas, e a luz que penetrava em meus olhos queimava como fogo o meu cérebro. Incapaz de falar, pedi a diminuição das luzes, enterrando o rosto no lençol. Não conseguia ouvir nada além do pulsar cadenciado do meu coração, que batia tão alto que os ossos vibravam de dor e os músculos se contorciam de angústia. Minha aguçada mente científica não estava mais disponível para registrar, relatar, detalhar e categorizar informações sobre o espaço externo tridimensional à minha volta. Queria chorar como um recém-nascido, arrancado de súbito do útero e imerso em um ambiente de estimulação caótica. Com a minha mente destituída de sua habilidade de acessar memórias e detalhes da minha vida prévia, ficou claro que agora eu era um bebê, um recém-nascido em corpo de mulher. E sim, o cérebro não estava funcionando. Ali, naquele cubículo de emergência, podia sentir sobre meu ombro esquerdo a presença de 2 colegas de profissão que olhavam para uma imagem de tomografia computadorizada posicionada sobre uma caixa iluminada na parede. A imagem exibia várias seções do meu cérebro, e embora não pudesse decifrar as palavras que meus colegas trocavam em voz baixa, a linguagem corporal comunicava a gravidade da situação. Não era necessário ter um PhD em neuroanatomia para adivinhar que o grande espaço branco no meio da imagem do cérebro não devia estar ali. Meu hemisfério esquerdo nadava em uma piscina de sangue e todo o cérebro estava inchado em resposta ao trauma. Numa prece silenciosa, refleti. Não tenho mais que estar aqui. Desisto. Minha energia acabou e a essência do meu ser escapou. Isso não é certo. Não pertenço mais a este lugar. Grande Espírito, agora estou em união com o universo. Uni-me ao fluxo eterno e estou além do ponto de onde é possível voltar a esse plano de vida. Mas continuo presa aqui. A mente frágil deste container orgânico se fechou e não está mais disponível para ocupação inteligente. Não há mais lugar para mim aqui. Livre de toda conexão emocional com qualquer um ou qualquer coisa além de mim mesma, meu espírito estava livre
para pegar uma onda no rio da correnteza bem-aventurada. Deixe-me sair. O grito ecoava no interior da minha mente. Desisto, desisto. Queria escapar daquele recipiente de forma física que só produzia dor e caos. Naqueles breves momentos, sentia um enorme desespero por ter sobrevivido. Meu corpo estava frio, pesado e doía muito. Os sinais entre mente e corpo eram tão defeituosos que eu não conseguia reconhecer minha forma física. Sentia-me como um ser elétrico, uma aparição de energia que cintilava em torno de um amontoado orgânico. Tornara-me uma pilha de restos, sobras, mas ainda retinha uma consciência. Uma consciência que era diferente daquela que eu havia conhecido antes. Porém, porque meu hemisfério esquerdo fora sobrecarregado com detalhes sobre como tirar algum sentido do mundo externo. Esses detalhes haviam sido organizados e impregnados como circuitos neuronais em meu cérebro. Ali, na ausência daquele circuito, sentia-me inanimada e esquisita. Minha consciência fora alterada. Ainda estava ali, ainda era eu, mas sem a riqueza das conexões cognitivas e emocionais que minha vida havia conhecido. Então, eu ainda era eu? Como podia ser a doutora Jill Bolt Taylor se não partilhava mais minhas experiências de vida, meus pensamentos e minhas ligações emocionais? Lembro-me daquele primeiro dia do derrame com incrível melancolia. Na ausência do funcionamento normal de minha área esquerda da associação e orientação, a percepção de meus limites físicos não se limitava mais aonde minha pele encontrava o ar. Sentia-me como o gênio libertado da lâmpada mágica. A energia do meu espírito parecia flutuar como uma enorme baleia que deslizava por um mar de euforia silenciosa. Melhor que o melhor dos prazeres que podemos experimentar como seres físicos. Essa ausência de limite era uma sensação gloriosa. Enquanto minha consciência existia, uma corrente de doce tranquilidade, ficava óbvio que nunca seria capaz de exprimir de volta a grandeza do meu espírito para o interior daquela pequenina matriz celular. Minha fuga para essa glória era magnífica, alternativa ao terrível sentimento de luto e devastação que eu experimentava cada vez que era trazido de volta em algum tipo de interação com o efervescente mundo à minha volta. Eu existia em algum espaço remoto que parecia estar muito longe do meu processamento de informação normal, e era claro que o eu que havia me tornado não tinha sobrevivido àquela catástrofe neurológica. Entendia que aquela doutora, Jill Bolt Taylor, havia morrido naquela manhã, mas de tudo isso, o que restara? Ou, com meu hemisfério esquerdo destruído, talvez eu devesse perguntar: quem era o hemisfério direito? Sem um centro de linguagem me dizendo: sou a doutora Jill Bolt Taylor, sou uma neuroanatomista, moro nesse endereço e posso ser encontrada nesse número de telefone, eu não sentia mais nenhuma obrigação de ser ela. Era uma mudança bizarra na percepção, mas sem seu circuito emocional me lembrando dos gostos e desgostos daquela mulher, sem seu ego central me lembrando de seus padrões de julgamento crítico, eu não pensava mais como ela. De uma perspectiva prática, considerando a extensão do dano biológico, ser ela nem era mais uma opção. Todo o meu autoconhecimento se alterava, porque não me percebia mais como um indivíduo, uma entidade sólida, com limites que me separavam das entidades à minha volta. Entendi que no nível mais elementar era um fluido. É claro que eu era um fluido. Tudo que nos cerca, tudo que nos diz respeito, tudo entre nós, dentro de nós e sobre nós é feito de átomos e moléculas que vibram no espaço. Embora o ego central do centro de linguagem prefira definir o eu como individual e sólido, muitos sabem que somos feitos de trilhões de células, galões de água, e tudo em nós existe em constante e dinâmico estado de atividade. Meu hemisfério esquerdo havia sido treinado para me perceber como alguém sólido, separado dos outros. Agora, libertado daquele circuito restritivo, meu hemisfério direito se regozijava em sua ligação com o fluxo eterno. Não havia mais, isolada e sozinha. Minha alma era tão grande quanto o universo e saltitava de alegria num mar sem limites. Para muita gente, pensar em si mesmo como um fluido ou como almas tão grandes quanto o universo conectado à energia de tudo que é algo que está fora da zona de conforto. Mas sem o julgamento do meu hemisfério esquerdo dizendo que eu era alguém sólido, a percepção de mim mesma retornou ao seu estado natural de fluidez. É claro que somos, cada um de nós, trilhões e mais trilhões de partículas em suave vibração. Existimos como sacos cheios de fluidos,
em um mundo fluido no qual tudo existe em movimento. Diferentes entidades são compostas de diferentes densidades de moléculas, mas em última análise, cada pixel é composto de elétrons, prótons e nêutrons, que executam uma delicada dança. Cada pixel incluindo cada partícula de você e de mim. E cada pixel de espaço aparentemente entre um e outro é matéria atômica e energia. Meus olhos não podiam mais perceber coisas como coisas que estavam separadas umas das outras. Em vez disso, a energia de tudo se fundia em uma só massa. Meu processamento visual não era mais normal. Eu comparo essa perspectiva maluca com pinturas impressionistas de pontilhismo. Estava conscientemente alerta e minha percepção era de que eu estava em movimento. Tudo no meu mundo visual se fundia, e com cada pixel radiando energia, todos fluíamos em massa, juntos como um. Era impossível distinguir os limites físicos entre objetos, porque tudo radiava energia semelhante. Isso deve ser comparável a quando as pessoas tiram os óculos e usam colírio. Os limites se suavizam. Naquele estado mental eu não conseguia perceber a tridimensionalidade. Nada se destacava por estar mais perto ou mais longe. Se havia uma pessoa em pé na porta, eu não conseguia distinguir sua presença até que ela se movesse. Era necessário que houvesse alguma atividade para que eu soubesse que devia dar atenção especial a um conjunto particular de moléculas. Além disso, as cores não eram mais registradas por meu cérebro como cores. Simplesmente não podia distingui-las. Antes daquela manhã, quando me sentia como alguém sólido, tinha a capacidade de experimentar a perda, fosse ela física, por morte ou ferimento, ou emocional ou por sofrimento. Mas naquela percepção alterada, era impossível perceber perda física ou emocional, porque eu não era capaz de sentir separação ou individualidade. Apesar do trauma neurológico, um inesquecível sentimento de paz inundava todo o meu ser, e eu me sentia calma. Apesar de ter me alegrado naquela percepção de conexão com tudo que é, eu repudiava a ideia de não ser mais um ser humano normal. Como existiria, como membro da raça humana, com aquela acentuada percepção de que somos parte de tudo e que a energia da vida dentro de nós contém o poder do universo? Como poderia me ajustar à sociedade se caminhasse na Terra sem medo? Pelos padrões da maioria, eu não era mais normal. À minha maneira única, havia desafio e liberdade no reconhecimento de que nossa percepção do mundo externo e nosso relacionamento com ele são produtos do circuito neurológico. Por todos aqueles anos de vida, havia sido realmente uma farsa, um produto da minha imaginação. Quando o guardião do tempo no meu hemisfério esquerdo se desligou, a cadência temporal natural da minha vida foi reduzida ao ritmo de uma lesma. Com a alteração da percepção de tempo, saí da sincronia com a colmeia que me cercava. Minha consciência ficou à deriva numa distorção do tempo, impossibilitando minha comunicação ou meu funcionamento no ritmo habitual ou aceitável da convivência social. Passei a existir em um mundo entre mundos. Não podia mais me relacionar com as pessoas do mundo exterior, mas minha vida não havia sido extinguida. Não era só uma estranheza para os que me cercavam. Por dentro, eu era uma estranheza para mim mesma. Sentia-me tão distante da capacidade de mover meu corpo, com algum propósito que realmente acreditava que nunca mais poderia fazer aquele amontoado de células realizar algo. Não era interessante que, apesar de não poder andar ou falar, entender a linguagem, ler ou escrever, ou mesmo rolar meu corpo, eu soubesse que estava bem? A mente intelectual, agora inacessível do meu hemisfério esquerdo, não inibia mais a consciência inata do que era a milagrosa força da vida. Eu sabia que agora era diferente, mas em nenhum momento o lado direito da minha mente indicou que era menos do que havia sido antes. Era apenas um ser de luz radiando vida para o mundo, sem levar em conta o fato de ter ou não um corpo ou um cérebro que pudessem me conectar ao mundo dos outros. Eu me via como uma obra-prima celular. Na ausência do julgamento negativo do hemisfério esquerdo, percebia-me perfeita, inteira e bela exatamente como eu era. Você pode estar se perguntando como eu ainda me lembro de tudo que aconteceu. Quero apontar que, embora tenha estado mentalmente incapacitada, não perdi a consciência. Nossa consciência é criada por numerosos programas que rodam ao mesmo tempo. Cada programa dá uma nova dimensão à capacidade de perceber coisas no mundo tridimensional. Embora eu houvesse perdido a consciência do hemisfério esquerdo, onde estava contido meu ego central e a capacidade de ver meu eu como uma entidade única e sólida separada de você, retive as duas consciências no hemisfério direito e também a percepção das células que compunham o meu corpo. Um conjunto de programas havia deixado de funcionar, aquele que me lembrava, momento a momento, quem eu era, onde morava e etc.
mas as outras partes de mim permaneciam alerta e continuavam processando a informação de modo instantâneo. Na ausência do tradicional domínio do hemisfério esquerdo, outras partes do meu cérebro emergiam. Programas antes inibidos agora estavam livres para rodar, e eu não estava mais presa à minha interpretação prévia de percepção. Com isso, o desvio da consciência do hemisfério esquerdo e do personagem que eu havia sido, o personagem que existia no hemisfério direito emergiu com um novo conhecimento. Quando outros contam a história, porém, entendo que naquele dia estive muito mal. Era como um recém-nascido incapaz de entender a estimulação sensorial no espaço físico que me cercava. Era óbvio que eu percebia o estímulo como doloroso. O som que penetrava nos meus ouvidos explodia no meu cérebro, paralisando-o de forma que, quando as pessoas falavam, eu não conseguia distinguir as vozes do ruído constante do ambiente. Do meu ponto de vista, todos gritavam juntos e ressoavam como um bando de animais selvagens descontrolados. No interior da minha cabeça eu sentia como se meus ouvidos não estivessem mais firmemente ligados ao cérebro e tinha a sensação que informações importantes escapavam pelas brechas. Queria comunicar que gritar não me ajuda a entender melhor o que vocês dizem. Não tenham medo de mim. Cheguem mais perto. Aproximem seu espírito generoso e bom. Falem mais devagar. Pronunciem com mais clareza. De novo, por favor, tentem de novo. Devagar. Sejam bons comigo. Sejam meu ponto seguro. Percebam que sou um animal ferido, não um animal estúpido. Estou vulnerável e confusa. Seja qual for minha idade, sejam quais forem minhas credenciais, estendam a mão para mim. Me respeitem. Eu estou aqui. Venham me encontrar. Antes, naquela manhã, não havia pensado em articular meu próprio socorro e salvar minha vida, para passar o resto dela incapacitada. Porém, no fundo do meu ser, sentia a mente consciente tão distante do corpo físico que, sendo sincera, acreditava que nunca mais conseguiria recuperar minha energia, nem seria capaz de reengajar as complexas redes da trama celular e molecular do meu corpo. Sentia-me suspensa entre dois mundos, presa entre dois planos opostos da realidade. Para mim, o inferno existia dentro da dor daquele corpo ferido que fracassava miseravelmente em todas as tentativas de interagir com o mundo exterior, enquanto o paraíso estava na consciência que flutuava em eterno júbilo. Porém, dentro de mim, em algum lugar, havia um ser eufórico, extasiado por ter sobrevivido.